fabricação de uma pilha caseira. Inicialmente, deveriam ser utilizado a LED ao invés da calculadora. Porém, nós não encontramos LED de jeito nenhum. Também seria interessante os clipes de jacaré, mas também nós não encontramos e por isso que usamos só o fio de cobre. Aí, além disso, seria o vinagre, e não foi porque nós não achamos, mas no caso é porque nós lemos que nós não poderíamos usar o fio de cobre para inserir dentro do vinagre, como poderia ser feito no limão. O vinagre é mais indicado para placas de zinco e de cobre. Aí, no caso, nós não utilizamos as placas, mas sim o clipe, porque ele tem zinco presente em sua composição, e a moeda de 5 centavos, porque ela também é revestida de cobre. Aí utilizamos também fita e a faca, dando continuidade. Então, inicialmente é feito os cortes no limão para poder ser inserido os materiais, no caso a moeda de cobre e o clipe de zinco, e o porquê utilizar zinco e cobre. Isso porque, como sabemos, o zinco e o cobre eles são metais de transição, e como todo metal, eles são ótimos condutores de energia elétrica, e o que vai diferenciar o cobre e o zinco serão os seus potenciais de redução. Ou seja, a sua capacidade de receber elétrons, e isso porque aqui será tratado de uma reação de oxirredução, no qual a substância sofre redução, ou seja, o seu NOx reduz e ela recebe elétrons, e a outra substância ela oxida, o seu NOx aumenta e ela perde elétrons. No caso, aqui reduz e recebe elétrons. E só para título de informação, eu notei o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volt e do zinco é menos 0,76 volts. E por isso que é atingido o objetivo, que é a produção de energia elétrica através de energia química. E o porquê utilizado o limão? No caso, para a produção de uma pilha caseira, pode ser utilizado tanto uma solução alcalina, como a batata, como uma solução salina, que são os ácidos. Por exemplo, o ácido acético do vinagre, e aqui no nosso caso, o ácido cítrico do limão. Aí, dando continuidade, é utilizado os fios, então é colocado uma moeda de cobre e um limão, e no outro é colocado um clipe de zinco. Isso porque é feita uma ligação em série, que de forma muito simplista, significa que tem um ponto comum entre eles. Então, cada limão vai ter uma moeda de cobre e um clipe de zinco, aí no outro limão também uma moeda de cobre e um clipe de zinco. Então, esses inicialmente fazem ligação com o outro. E aqui, como a corrente elétrica não vai ficar só entre os limões, mas vai ser utilizado para ligar o calculador, então a extremidade ela fica livre. Mas em cada limão ficou uma moeda de cobre e um clipe de zinco. E pontuando que a moeda de cobre e o clipe, eles são eletrodos, ou seja, eles são polos condutores, e nas pilhas nós temos o polo negativo, que é o ânodo, e temos o polo positivo, que é o cátodo. E nessa situação aqui, levando em conta os potenciais de redução, nós temos que o cobre presente na moeda será o eletrodo cátodo, o polo positivo, e o zinco será o eletrodo ânodo, o polo negativo. E como não é uma equação de oxirredução, vai da substância que oxida para a substância que reduz. Então, a direção do movimento de elétrons vai do zinco para o cobre, ou seja, do clipe para a moeda de cobre. E o limão, ácido cítrico, ele vai funcionar como um eletrólito. Isso significa que é uma substância em que tem íons tanto positivos, que são os cátions, quanto os íons negativos, que são os ânions. Então, é colocado as extremidades dos fios na calculadora.
Eu tive nesse momento um pouco de dificuldade. Por isso que eu usar a fita, mas eu desisto da fita porque não estava dando muito certo. E por isso que eu vou pressionar com os meus dedos. Então, os fios, eles permitem que os elétrons livres no clipe de zinco se dirijam, como eu já falei, à moeda de cobre. Então, os átomos de zinco, eles começam a migrar do clipe para a solução, no caso o ácido cítrico, e o zinco, ele perde 2 elétrons de cada átomo, os quais irão fazer parte da corrente elétrica, que será produzida, e nós vemos isso claramente quando a calculadora é ligada. Só um momentinho. Então, conseguimos ligar a calculadora e fazer uma divisão. Certo. Então, resumidamente, temos uma energia química, que é uma reação de oxidação entre os clipes de zinco e as moedas de cobre, as quais estão inseridas no limão, que é o ácido cítrico. Então, essa reação química irá produzir corrente elétrica, e isso fica bem perceptível quando ligamos a calculadora. E só uma colocação que seria muito interessante se fosse usado a LED, porque a LED é um diodo, isso significa que ela permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido, e esse sentido é o sentido oposto ao do movimento dos elétrons, que é o chamado sentido convencional. Então, como eu já disse anteriormente, a movimentação dos elétrons vai do polo negativo para o polo positivo. No caso do zinco, que oxida, para o cobre, que reduz. Aí a corrente elétrica seria o sentido contrário. Ela vai do polo positivo para o polo negativo.